Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Segue Jogo e desta vez seguimos jogo do Mundial 2026 para a Liga Portugal edição 26-27. É verdade, pessoal, depois de um hiato temporal de ressaca da maior competições de seleções do planeta, vamos começar aqui a falar sobre aquilo que nos espera da edição de Portugal, da Liga Portuguesa, melhor dizendo, 26-27, a maior competição de clubes do nosso país, onde estão os nossos clubes, e ver o que é que cada um deles poderá aspirar, na nossa opinião, nesta liga. Antes de mais, e antes de eliminar por completo o tema mundial, venho-vos mostrar, para mim, o souvenir mais importante e mais bonito e mais simbólico que eu trouxe lá das Américas. Para mim, é isto que fica, principalmente do Mundial. Isto é uma camisola que eu acho que não vos mostrei nos vídeos anteriores, que diz FIFA World Cup 26, com menção para cada um dos países organizadores, e na parte de trás cada uma das seleções está representada neste 26 enorme que podemos ver na parte de trás da camisola. Incrível, no fundo são estas memórias que ficam e é com elas que eu vou ficar para o resto da vida. E agora, com estas memórias na bagagem, seguimos jogo para a Liga Portugal 26-27 e nada mais nada menos do que iniciar os vídeos e as análises desta época com a tier list, que no fundo será quase a minha previsão daquilo que eu acredito que acontecerá em cada um dos clubes, ou melhor, a cada um dos clubes e dos emblemas que fará parte desta edição da Liga Portugal. Ora, para isso criei uma tier list, estamos já aqui no nosso estaminazinho com essa tier list, onde eu dividi as equipas em 5 categorias. Campeão, não é preciso dizer nada. Europa, que este ano passará a contar com mais uma vaga, fruto das prestações bastante boas das equipas portuguesas, principalmente nesta última época, mas ao longo das últimas 5 épocas. Portanto, a Europa vai do 2º ao 6º lugar. Meio da tabela é para aqueles clubes que não terão digamos assim, uma época conturbada, mas também não almejarão por nada de especial. Batalha dos aflitos do 13º ao 16º, ou seja, aqueles clubes que vão estar a batalhar para não cair, mas provavelmente vão se safar, sendo que, detalhe, o 16º vai para play-off, ou seja, não quer dizer que se safe, e 17º e 18º são os clubes que, no nosso ver, descerão de divisão. Um detalhe que aqui na tier list, os símbolos vão aparecer pela ordem que eu acho que vão ficar em termos de classificação os clubes, ou seja, vamos imaginar 2º a 6º lugar, o 2º ficará no início da fila, o 6º no final da fila, e assim respectivamente, para depois podermos ter a classificação final. Obviamente que saquei aqui os símbolos todos, sendo que, se repararem, saquei 2 vezes o Estrela da Amadora, portanto só vamos avaliar uma vez o Estrela da Amadora, como é óbvio, e nada mais há a dizer. Vamos então para a nossa tier list. Já estamos aqui então com os símbolos todos, pessoal, e então vamos começar da parte mais abaixo da tabela para a parte mais acima, como é óbvio. Batalha dos aflitos e descida da divisão provavelmente é aquela parte que é mais complicada de decidir, porque a nossa seleção de equipas na Liga Portuguesa é nivelada por baixo. A verdade é essa, há quem diga que o campeonato não é muito competitivo, e isso é mentira. Não é muito competitivo na perspectiva do campeão, porque o campeão é sempre um de 3 ou um de 4 emblemas. A verdade é que em baixo, às vezes um ponto pode ditar do 10º para o 16º, uma diferença de um ponto pode ser então esmagadora. Ora bem, vamos começar então por o 17º e o 18º lugar. Nós temos aqui sempre os candidatos crónicos, que são as equipas que sobem, nomeadamente o Atlético de Viseu e o Marítimo. Eu acho que o Marítimo não vai descer de divisão. Eu vou colocar o Estrela da Amadora e o Atlético Clube de Viseu na zona de descida. Porquê? Eu acho que o Atlético de Viseu não tem ainda a estrutura necessária para um clube de Primeira Liga. Era um projeto que acabou por subir depois de uma época ou duas em que quase bateu na trave, mas foi sempre caindo de rendimento no final das épocas. Acabou por conseguir a subida em 2º lugar neste ano, mas ainda acho que é um clube que
É importante ter na Primeira Liga porque representa ali uma área geográfica importante, mas não tem estrutura para se manter na Primeira Liga. E a verdade é que o Estrela da Amadora, e espero muito estar errado, mas é um histórico do nosso clube, do nosso país futebolístico, que já tem brigado em algumas ocasiões com a descida. Tem-se safado aqui e ali por alguns pormenores, mas a verdade é que o Estrela da Amadora, para mim, vai descer de divisão. Já tem arriscado muito nos últimos anos. Logo acima eu coloco o Rio Ave. Coloco o Rio Ave porque em 16º, porque acho que o Rio Ave, desde que foi comprado, melhor dizendo, por Evangelos Marinakis, o multimilionário que também é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos, o Rio Ave perdeu um bocado daquilo que é a essência rio-avista e é um bocado um entreposto de jogadores das zonas periféricas do futebol para a Europa, e está um bocado descaracterizada e acho que vai ter uma época sofrida, mas vai acabar por não descer a divisão. O Estrela da Amadora já foi analisado, Arouca, Casa Pia vai brigar aqui garantidamente por descida, mas acredito que vá se manter. O Alverca também, e já vamos aqui no 14º classificado. É ainda assim um clube com um investimento maior, uma organização, apesar de ser um clube recém-promovido, que não deixa assim tanto a desejar. Acredito que possa fazer uma época tranquila, ou seja, que possa estar ali no 7º, 12º lugar. Lá está, como eu já disse, isto pode muito bem ser totalmente ao lado por um lugar ou por outro, mas acredito que ficará mais ou menos neste espectro de lugares. E depois acredito que o Arouca finalizará aqui esta, digamos assim, batalha dos aflitos, onde acredito que lá está, possa tanto passar para baixo como para cima, mas acredito que o Arouca já é um clube um bocado cimentado na Primeira Liga, um clube que os jogadores veem com bons olhos cada vez mais ingressar, e não acredito que deixe a divisão, muito sinceramente, o Arouca. Depois, se nós repararmos, já só temos aqui clubes com mais estrutura, ou clubes que têm passado por situações menos boas, como é o caso do Marítimo, mas que já têm outro tipo de massa adepta, outro tipo de estrutura, que me fazem crer que não vão brigar por descida, que vão ter épocas tranquilas e a lutar pela Europa. Acredito que o Santa Clara, acredito que o Nacional, acredito que o Estoril, acredito que o Marítimo, e acredito que o Moreirense estarão aqui nesta situação, e acredito também que o Vitória também estará. Eu não os pus por ordem, ok pessoal, mas acredito mesmo que estes clubes fiquem aqui. O Estrela da Amadora, vamos esquecer, sobram 1, 2, 3, 4, 5, 6 clubes. Acho mesmo que são estes os 6 clubes que vão sobrar para os primeiros 6 lugares. Por um lado espero estar certo, porque sou barcelense, e acima de tudo gosto muito do Gil Vicente e gostava que isto fosse mesmo assim. Não sei se isto é uma análise passional, mas eu acho que não. Acho que o Gil Vicente tem mais do que argumentos para ficar nos 6 primeiros lugares da Liga, mas pode muito bem não acontecer, lá está. Mas vamos primeiramente organizar aqui o meio da tabela. Como eu vos disse, do 7º ao 12º, isto tem que ficar aqui organizado. Eu acho que o Vitória não vai ficar em 7º, acredito que o Vitória fica aqui num 8º. O Santa Clara, com uma época sem competições europeias, pode-se organizar e voltar a estar mais tranquilo. Eu acho que vai ficar assim. 12º o Nacional, um clube que, se não se puser a pau, pode muito bem estar um bocado mais abaixo, mas acho que tem contratações, tem estádio, tem estrutura para ficar por aqui. O Marítimo, lá está, em termos associativos, acho que o pessoal não tem noção que o Marítimo tem sempre casa cheia e é o maior clube da Ilha da Madeira de longe, e se correr tudo dentro da normalidade não é um candidato a descer. O Moreirense é um clube estruturado, um clube que faz parte de um grupo de investimento que lá está estruturado, está organizado. O Santa Clara tem sempre boas equipas e provou já em anos anteriores
que quando está focado na Primeira Liga e não tem competições europeias pelo meio pode-se safar bem. O Vitória acredito que pode vir de uma época menos boa para terminar num lugar que não é bom para os vitorianos, mas é um lugar digno de um clube médio que se tornou um bocado o Vitória, a verdade é essa. Mas um 8º lugar não é nenhuma vergonha para o Vitória, e acho que o Estoril pode ficar em 7º. Mas eu vou mudar e vou meter o Vitória aqui em 7º. Vou meter o Vitória aqui em 7º ou não, vou manter o Estoril. Estamos aqui a falar de 6 equipas que provavelmente vão ficar separadas no final tipo, por 6 pontos. Ou seja, isto não é nada de outro mundo. Mas acho que sim, acho que o Vitória poderá ficar por volta dos 8º, 9º, 7º lugar. O Estoril, eu aqui meto em 7º lugar porque é um clube com muito boas individualidades. Temos que ver como é que termina agosto, e lá está, por isso é que esta predict também é um bocado embrionária e poderia ter que fazer outras por causa do mercado de transferências que ainda vai a posição no adro, como se costuma dizer. Mas se tudo se mantiver como está, eu perspectivo que o Estoril seja um clube que vai incomodar bastante. E se jogar tão bem como apresenta camisolas, então vai ali para o 3º, 4º lugar, na boa. Ficaram a sobrar os 6 primeiros do campeonato, e aqui obviamente que tem que ficar o Gil Vicente, tem que ficar o Famalicão, tem que ficar o Sporting Clube Braga. Infelizmente não acho que vai ser este ano que o Braga vá beliscar os 3 grandes e ser campeão nacional. Eu acredito que isso vai acabar por acontecer um dia, mas ainda não acredito que chegou a hora. Acredito inclusive que o Braga vai ficar em 4º lugar, portanto é o crónico lugar do Braga. Acredito que vai ficar assim, ou seja, Braga vai ficar em 4º, o Gil Vicente vai ficar em 5º lugar e o Famalicão vai ficar em 6º. E depois considero que o Benfica vai ficar em 3º, e lá está, é meramente porque eu tenho visto até agora. Acho que o Benfica parte um espaço atrás tanto do Futebol Clube de Porto como do Sporting. Acho que o Porto, não tendo perdido nenhuma pedra basilar da sua equipa, já fez muito, ou seja, e no caso de não perder o Diogo Costa, fez então imenso, que é manter uma equipa que já demonstrou resultados e ainda acrescentar uma ou outra peça que menos bem esteve durante o último ano, que foi ano de título nacional. Portanto, trabalhar sobre uma equipa vencedora que não vai sair nenhuma pedra basilar já é muito bom, e sabemos como contar. Acho que se o Futebol Clube de Porto melhorar, principalmente a área da lateral esquerda, a área do trinco e a área do ponta de lança, pode ser uma equipa temível, tanto na Europa como no campeonato. E o Sporting decidiu vender meia equipa, mas por questões financeiras não foi, ou seja, foi por questões de ciclo, questões também da opção claramente do treinador de dar um novo rumo e dar uma nova lufada de ar fresco ao clube. Mas o que eu tenho visto do Sporting nesta primeira leva da pré-época faz-me colocar o Sporting como campeão. Digo desde já que para mim, se fosse para prever hoje, o Sporting seria o campeão, o Futebol Clube do Porto ficaria em 2º lugar e o Benfica ficaria em 3º. Porque o que aquele Doumbia joga, o que aquele meio campo que nasceu do nada, pá, quem me disser que conhecia o Doumbia está a mentir. Quem me dissesse que conhecia metade dos jogadores que contratou o Sporting está a mentir. O que é facto é que eles estão a jogar muito à bola. Ninguém ganha campeonatos na pré-época, mas isto seria a minha fotografia no dia 28 de julho, ainda antes da Supertaça, ainda antes da primeira jornada do campeonato e ainda antes, lá está, do mês de agosto todo, onde existe o mercado de transferências. Acho que o Sporting é aqui um cocktail muito bem feito, pode tanto dar para uma grande bebida como para uma bebida um bocado mais insípida, mas acho que realmente pode funcionar. Acho que o Rui Borges é um excelente treinador. Pronto, é um treinador 8 de 10, não é excelente, não é um Ruben Amorim, também não é um Farioli, a verdade é essa. Eu acho que o treinador do Futebol Clube do Porto é o melhor treinador da Liga Portuguesa. Acho que o Marco Silva e qualquer treinador que viesse para o Benfica neste momento sentiria um turbilhão dentro daquele clube que está uma desorganização total. Portanto, acho que o Porto e o Sporting vão ficar em primeiro e em segundo, é a minha convicção, e a partir daí, os dados estão lançados. O Porto é uma estabilidade conhecida, mas
claudicou um bocado em termos exibicionais em algumas fases da época. O Sporting está a brilhar neste início de temporada, de pré-temporada, portanto a minha aposta agora é esta. Digam o que é que acharam nos comentários, sigam comigo, sigam jogo.